Olá, Conselho Nacional de Justiça entrega relatório sobre o terceiro mutirão carcerário realizado no Ceará. O documento foi entregue ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. O mutirão analisou cerca de 15 mil processos e inspecionou 41 estabelecimentos prisionais. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e outras autoridades receberam o relatório do mais recente mutirão carcerário realizado no estado. O documento foi entregue pelo desembargador Guilherme Calmon, conselheiro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Além do chefe do Judiciário cearense, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, receberam o relatório o secretário adjunto da Justiça e Cidadania, Paulo Roberto Vasconcelos, representando a secretária Mariana Lobo, a defensora pública geral Andréa Coelho, a promotora de justiça Camila Gomes Barbosa, representando o procurador-geral Ricardo Machado, e o presidente da Comissão de Direito Carcerário da OAB Ceará, Márcio Vitor de Albuquerque. O documento faz diagnóstico do sistema carcerário e aponta sugestões. Entre as recomendações para o Judiciário cearense estão a criação de mais uma Câmara Criminal e da 4ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, com competência exclusiva para fiscalizar unidades prisionais e transferência de presos. Da parte da presidência, o principal tópico, que seria uma nova vara de execuções penais, isso já está resolvido. Uma das varas criminais a serem instaladas vai funcionar justamente como nova vara de execuções penais. Temos problemas no sistema carcerário? Temos. Mas os problemas que nós enfrentamos aqui são praticamente os mesmos que outros estados enfrentam, né? E nós temos que nos dar as mãos, trocar experiências e trabalhar. Para o Executivo, o CNJ recomendou a realização de concurso para agente penitenciário, a construção de presídio de segurança máxima em Pacajus e de unidades prisionais em Quixadá, Iguatu e Crateús. O relatório também ressalta o trabalho das instituições, mas aponta críticas. Sobre o Ministério Público, alertou para a demora na devolução dos processos, muitos relativos a benefícios para os apenados. Também avaliou como insuficiente o atendimento da Defensoria Pública nas unidades prisionais. Realmente existe uma deficiência, nós temos 125 cargos vagos de defensor público e estamos elaborando já o edital para fazer o concurso. Com um sistema totalmente virtualizado pelo ESAG, não existe acúmulo de processo, pelo menos por parte do Ministério Público. Esse acúmulo ele existe na medida em que a decisão judicial é feita e depois a administração penitenciária recebe, por exemplo, um alvará de soltura ou de progressão de pena. Aí sim existe uma demora, mas por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, essa questão restou sanada justamente pela virtualização dos processos, que houve sim uma agilidade no trâmite dos mesmos. Desembargadores do Tribunal de Justiça e juízes das varas criminais e de execução penal também estiveram presentes na solenidade de entrega do relatório. A terceira edição do mutirão carcerário no Ceará ocorreu entre os dias 6 de agosto e 13 de setembro de 2013. Foram analisados cerca de 15 mil processos nos polos de Fortaleza e Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Além disso, houve inspeção em 41 estabelecimentos prisionais. O balanço do mutirão foi apresentado durante entrevista coletiva de imprensa no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, no dia 13 de setembro do ano passado. Segundo o CNJ, foram revisados quase 15 mil processos de presos provisórios e condenados. O número de benefícios concedidos chegou a 2.188, entre extinção de pena, livramento condicional, progressão para regimes aberto e semiaberto e autorização para trabalho externo. Na capital e região metropolitana, os trabalhos tiveram a coordenação do juiz Paulo Augusto Irion. Em Juazeiro do Norte, ficou a cargo da juíza Maria de Fátima Alves da Silva. Os magistrados foram convocados pelo Conselho Nacional de Justiça e a juíza Roselene Ferreira Tabosa Facundo recebeu designação do Tribunal de Justiça do Ceará para coordenar as atividades de apoio ao mutirão. O CNJ teve o apoio do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB do Ceará. A seguir, conselheiro Guilherme Calmon fala sobre o resultado do mutirão carcerário realizado no Ceará em 2013. A gente volta em instantes. Para falar sobre mais detalhes do mutirão carcerário feito no Ceará em 2013, eu converso com o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
Conselheiro, quais os principais problemas que o senhor destaca do relatório do terceiro mutirão carcerário realizado no Ceará? Alguns problemas que são comuns a outros estados, como, por exemplo, superlotação carcerária em algumas das unidades e complexos prisionais. Há problemas localizados, como falta de abastecimento de água suficiente em algumas das unidades inspecionadas, falta de fornecimento de kit básico de higiene, como, por exemplo, papel higiênico, enfim, em algumas também dessas unidades. Então, isso foi minuciosamente identificado no relatório como uma forma de mostrar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que deve ser corrigido em relação à atuação do Poder Executivo aqui do Estado, mas também algumas recomendações dirigidas ao Poder Judiciário local, como, por exemplo, a criação de mais uma vara de competência exclusiva em matéria de execução penal aqui em Fortaleza, que permita, inclusive, que haja um trabalho mais minucioso na parte das correições e inspeções nas unidades e complexos prisionais na Grande Fortaleza. Em Juazeiro, da mesma forma, uma recomendação que seja especializada uma vara para que haja exclusivamente competência na área de execução penal. A criação de mais uma Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, isso já tinha sido objeto de recomendação no segundo mutirão carcerário, agora repetido no terceiro, porque isso gera um certo atraso e demora no julgamento das questões prisionais relativas a algumas pessoas. Então, algumas recomendações dirigidas ao Poder Judiciário e outras dirigidas ao Poder Executivo, como poderes que têm direta relação com a atuação na parte do sistema carcerário. Comparando com as duas primeiras edições do mutirão carcerário, é possível dizer que houve avanço? Alguns avanços, né? Nós identificamos como, por exemplo, uma boa prática, um número maior de pessoas que estão hoje presas e que estão se capacitando profissionalmente, que estão tendo condições de se educar, ou seja, um maior número de oportunidades de ensino e também de profissionalização. Isso mais localizados em algumas unidades e complexos prisionais, e essa é uma sugestão, que essa boa prática seja estendida a outras unidades e não localizadas apenas aquelas que nós identificamos como tendo uma boa prática. A importância também de haver um controle maior das informações entre o Poder Executivo, especialmente a Secretaria de Justiça, e o Poder Judiciário no que tange a transferência de presos, notadamente a necessidade de autorização do juiz quando se tratar de transferência de uma comarca para outra comarca. Nós identificamos que havia esse problema aqui no estado do Ceará. Isso gera uma questão muito grave, que é até mudança de competência do juiz da execução. Se um preso está numa determinada unidade prisional, que por sua vez se localiza numa comarca, se houver a sua transferência para outra unidade fora daquela comarca, portanto em outra comarca, isso pode impactar e gerar mudança de competência na apreciação dos benefícios da execução penal. E, obviamente, isso só pode acontecer se houver autorização judicial. Então, isso vinha acontecendo, nós identificamos e recomendamos que isso deixe de acontecer. Então, dentro da própria comarca não há problema, mas para outra comarca isso terá que ser feito com autorização judicial. Então, algumas medidas que ali estão contidas no próprio relatório a título de recomendação e sugestão. Conselheiro, a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, conforme sugestão do próprio CNJ, deverá encaminhar para votação no Pleno a resolução que transforma uma vara criminal ainda não instalada em uma quarta vara de execução penal na comarca de Fortaleza. O aumento de unidades judiciárias é um caminho para melhorar a situação dos presos? Sem dúvida. Na verdade, a especialização de algumas varas, notadamente em comarcas, como no exemplo de Fortaleza, que tem um número significativo de pessoas presas definitivamente, né, ou seja, cumprindo uma pena privativa de liberdade, é importante que haja uma maior especialização desses juízes, desses magistrados e dos próprios auxiliares dele, dos servidores, no que tange ao tema da execução penal. Quanto maior especializado e melhor especializado for o juiz, bem como seus servidores, e isso gera também uma especialização do Ministério Público, da Defensoria Pública, do próprio advogado que atua nas várias de execução penal, isso tudo vem a melhorar o sistema. Eu tenho dito isso em relação a outros estados e não apenas aqui ao Ceará, que quanto maior for a capacitação, a especialização do profissional na área da execução penal, mais tranquilidade existe em relação à própria população carcerária. Por quê? Porque os benefícios são analisados a tempo e a hora, ou seja, dentro dos prazos razoáveis que se esperam que haja essa análise,
Quando não há essa especialização, quando não há essa capacitação, muitas vezes há uma demora excessiva na análise dessas situações. Isso gera uma intranquilidade na população carcerária, a ponto de haver rebeliões. Então, a atuação do Poder Judiciário a tempo, né, dentro dos prazos razoáveis que se esperam que haja essa apreciação, não necessariamente para conceder o benefício, pode até ser caso de indeferimento, mas que seja apreciado aquele pedido dentro de um prazo razoável. Isso gera uma tranquilidade no próprio sistema que, de fato, independentemente dos outros problemas, de algum modo isso já impede, já previne medidas como essas de rebelião, né, de revolta interna, até com mortes, né, como a gente infelizmente tem observado em algumas unidades e complexos prisionais no Brasil. Conselheiro, como o senhor já havia adiantado, a gente sabe que a responsabilidade não é apenas do Poder Judiciário. A execução penal depende de outras instituições. Isso. Eu queria que o senhor começasse falando sobre as principais recomendações para a Secretaria de Justiça do Ceará. Com relação à Secretaria de Justiça, há uma série de recomendações. Necessidade de abertura de novas vagas, necessidade de uma triagem melhor do que vem sendo feito em termos de tipo de condenação de crime pelo qual a pessoa foi condenada. Reincidentes, não reincidentes têm que ser tratados de modo separado, porque de fato a gente sabe que há uma diferença e isso está previsto na própria legislação, né? A necessidade de eliminação das pessoas presas definitivamente em cadeias públicas, né? Isso é uma tendência que o CNJ já vem estimulando em relação a outros estados. Aqui no Ceará continua existindo, né? Na verdade, a cadeia não é local para abrigar e manter pessoas presas, é apenas no momento da prisão em flagrante ou da prisão preventiva que foi decretada e que a pessoa foi presa, mas não para se manter a pessoa de modo prolongado nesses locais. Então, há medidas que de fato constam do relatório a título de recomendação e sugestão. Me parece que são medidas perfeitamente factíveis, vale dizer, elas podem ser implementadas. Algumas a curto prazo, outras a médio prazo e algumas até a longo prazo. A própria contratação de agentes penitenciários em número mais adequado ao que nós no CNJ temos identificado. Na verdade, um agente por 5 presos, aqui o número é muito deficitário, então precisa haver realmente realização de novos concursos, contratação de profissionais capacitados, treinados para isso, que não pode ser o mesmo tratamento que se dá em relação ao treinamento e à capacitação de um policial militar, até mesmo para evitar problemas relativos à prática de tortura, problemas relativos à corrupção, a própria existência de um plano de cargos e salários nessa categoria, que é dos agentes penitenciários, a capacitação dos diretores das unidades e complexos prisionais, isso também é fundamental, pessoas que conheçam e que tenham condições de implementar boas práticas em relação às unidades em que elas são gestoras, que são dirigentes. Então, várias medidas que estão ali contidas nas sugestões e recomendações que nós consideramos, como eu falei, a curto, médio e a longo prazo que podem ser implementadas. E o que o CNJ recomenda para a Defensoria Pública? Quanto à Defensoria Pública, o Estado do Ceará se destaca com a boa qualidade da atuação dos seus defensores, só que ainda em número insuficiente. Quer dizer, é preciso realmente preencher os cargos vagos. Se mesmo preenchidos os cargos vagos se identificar que ainda há carência, é preciso então aumentar o número de cargos. É preciso que pelo menos nós tenhamos profissionais da Defensoria que sejam especializados na área da execução penal e não que fiquem acumulando com outras competências, com outras matérias e muitas vezes deixando de lado ou não dando tanta relevância ao tema da execução penal, porque tem outras matérias que acabam sendo consideradas mais prioritárias e me parece até por equívoco, mas isso de fato acontece, enfim. Então, que esses defensores tenham realmente condições de atuar de modo melhor, de modo mais exclusivo na área da execução penal. E nós temos boas práticas aqui da Defensoria, né? Já houve até prêmio Inovare a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Então, na verdade, o problema não é a capacitação e a qualidade do profissional, mas sim a insuficiência do número de defensores e muitas vezes o fato de eles estarem acumulando mais de uma matéria para a atuação no seu órgão de Defensoria Pública. E quais as principais recomendações para o Ministério Público do Estado? Quanto ao Ministério Público, a exemplo do que também acontece para o Judiciário, especialmente o juiz da execução penal, e aí não apenas em relação à Fortaleza, mas também a todas as comarcas do interior, que haja a constante e permanente fiscalização dos estabelecimentos e das unidades prisionais.
Infelizmente, apesar da lei de execução penal prever a obrigatoriedade do juiz e do promotor atuarem constantemente nas visitas mensais nas unidades prisionais, nos complexos penitenciários, essa ainda não é uma realidade recorrente. Há também resolução do CNJ que prevê, seguindo a linha da própria lei de execução penal, essa prática, essa medida, e isso não vem sendo cumprido a contento. Então, também o relatório foi dirigido ao Ministério Público de modo que possa acompanhar, seja o Procurador-Geral de Justiça, seja o Corregedor do Ministério Público, acompanhar a atuação dos promotores em relação ao tema, principalmente nas visitas e inspeções mensais e fiscalizações mensais, mas também na atuação dentro dos processos de execução, né, para que haja um pronunciamento, uma manifestação do Ministério Público dentro de prazos mais razoáveis para permitir a apreciação dos benefícios que estão sendo requeridos. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco volta com a entrevista sobre o resultado do mutirão carcerário no Ceará. O Judiciário em Evidência está de volta do intervalo. O nosso convidado é o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça. Ele está falando sobre o resultado do terceiro mutirão carcerário promovido pelo CNJ no Ceará. Conselheiro, o objetivo do mutirão carcerário não é somente soltar quem está preso. Quais são os direitos de quem cumpre pena? Há vários direitos previstos na nossa legislação. A progressão do regime prisional, quer dizer, alguém que, por exemplo, foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado, essa pessoa tem direito, após um determinado período de tempo e com alguns outros requisitos, objetivos e subjetivos, a progredir para o regime semiaberto. E, por sua vez, passado mais algum tempo, mais uma vez poder progredir para o regime aberto. Então, entre outros benefícios, a progressão de regime é um dos principais, mas há outros. Livramento condicional, a verificação mesmo de alguns benefícios específicos, como saída temporária em determinados casos, trabalho externo, né, em certos regimes, como o regime semiaberto, a possibilidade e até um estímulo, né, que haja o trabalho fora da unidade. Dentro da unidade, muitas vezes, por exemplo, no próprio regime fechado, a remissão da pena pelo trabalho, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia menos de pena. Enfim, a lei de execução penal prevê uma série de benefícios e que, obviamente, todos eles poderão ser requeridos e apreciados no âmbito do próprio Judiciário, contando com a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público e, obviamente, todo o sistema de justiça aí envolvido. No ano passado foram analisados processos nos polos de Fortaleza e Juazeiro do Norte. A atuação em 2 regiões foi importante? Sim, porque quando se atua apenas no âmbito da capital do estado, a visão que se tem, ela é uma visão importante, né, por força normalmente da capital ser o principal polo do estado que envolva, seja o número de população, né, o maior número de habitantes, seja em relação à economia, né, existente e os problemas sociais mais graves existentes na própria capital, questão relativa à própria violência, né, maiores índices de violência na capital. Mas no interior nós não podemos também deixá-lo de lado. Há comarcas localizadas no interior, e no caso de Juazeiro, né, é um polo importante que também se precisa dar atenção. Do contrário, o que acontece? Em alguns lugares, em alguns estados, acaba se concentrando as unidades e os complexos penitenciários nas capitais, deixando de considerar a realidade de pessoas que vêm do interior, muitas vezes retirando-as do próprio convívio da família. O que nós estamos falando é de pessoas normalmente que não têm condições financeiras. Então, como a esposa, como o marido, como os filhos, como os pais podem vir visitar, né, o seu familiar que está preso aqui em Fortaleza. Então, a importância também de nós descentralizarmos essas unidades e esses complexos prisionais para poder atender às realidades das comarcas do interior. É óbvio que não se espera que em cada comarca haja um complexo prisional, porque, enfim, isso seria economicamente inviável, mas que nos principais polos haja essa unidade em condições de abrigar e atender aquela necessidade do local em termos de encarceramento, né? E isso possa, obviamente, redundar no contato com a família, no contato com a própria comunidade, enfim, com os amigos, pessoas que permitam que aquele preso
possa, depois de cumprida a sua pena ou recebido o benefício que possa gerar a sua soltura, ele tenha condições de ter uma vida como qualquer outra pessoa e não voltar à criminalidade, né? E é isso que não se espera que aconteça. Conselheiro, os dados mostram os percentuais de presos, provisórios e condenados. Eles podem ficar na mesma cela? A determinação é que se divida, se coloque em celas e até muitas vezes em unidades separadas, né? Uma só de presos provisórios, outras só de presos definitivos. Na prática, não tem sido isso que nós identificamos, seja aqui no Ceará, seja em relação a outros estados, o que, de certa forma, acaba sendo um descumprimento da nossa legislação. As justificativas que muitas vezes são apresentadas, porque não há outros lugares para poder colocar aqueles presos a não ser junto com os já definitivos, no exemplo dos presos provisórios. Mas, enfim, a questão é outra, de outra ordem. É preciso, então, se planejar, se pensar concretamente em construir novas vagas, em ter outras unidades, se for o caso. Nós também não defendemos que haja, pura e simplesmente, abertura e construção de novos presídios, novas penitenciárias por si só. Não é isso. Tem que se ter um trabalho, uma atenção, um planejamento para que isso aconteça. Então, verificar percentualmente como tem ocorrido esse aumento, se esse aumento é um aumento real ou é um aumento fictício. Por exemplo, a questão, como eu já mencionei, do problema do atraso no julgamento de pessoas que estão presas provisoriamente, né? Então, muitas vezes, o que está impactando em termos de superpopulação carcerária é o número de presos provisórios, que não deveria mais ser presos provisórios, já devia ter uma sentença no julgamento. Então, de fato, isso está gerando, de certa forma, uma distorção do sistema em relação a essa separação entre quem deve ser preso provisório e quem é preso definitivo. E isso pode impactar até nessa colocação dessas pessoas presas provisórias, presas definitivas numa mesma cela, numa mesma unidade prisional. E não é o que se espera. Então, um trabalho coordenado, um trabalho planejado, bem pensado, vai permitir que isso não aconteça. Então, o número de presos provisórios ainda é grande aqui no Ceará? Na verdade, a gente tem um percentual a nível nacional que o CNJ até recentemente divulgou, a nível de 32% da população carcerária atual. Se, em termos de Brasil, nós estamos falando de 711 mil pessoas que hoje estão presas, seja em unidades prisionais ou complexos penitenciários, seja em prisão domiciliar, porque esse número leva em conta o número também de prisões domiciliares, o percentual de presos provisórios chega em torno de 31% a 32% do número atual desses 711 mil presos no Brasil, né? Nós consideramos ainda um número alto, né? O DEPEN, o Departamento Penitenciário do órgão do Ministério da Justiça, há tempos e quase que anualmente tem divulgado que esse percentual chega a 42%, 43% da população carcerária, mas sem contar as prisões domiciliares, que devem ser contabilizadas como presos definitivos, né? Então, por isso, num recálculo que o CNJ fez, e hoje o DEPEN tem considerado isso também, esse número reduziu para 31%, mas ainda assim é um número alto. Ainda assim, nós consideramos que esse número precisa ser reduzido. Isso em termos de Brasil, né? 31% em termos de Brasil. Há alguns estados cujo percentual acaba superando essa média e outros em que o número ainda é menor. Aqui, no Ceará, o número chega a ser maior do que os 31%. Então, realmente precisa, e não é possível que alguns estados consigam percentuais menores e aqui não. Quer dizer, alguma coisa precisa ser realmente aperfeiçoada. Por isso, as sugestões e recomendações constantes do relatório. Comparado com outros estados, como está a situação do Ceará? A situação do Ceará, em termos do sistema carcerário, eu posso dizer, não é nem a melhor nem a pior do Brasil. Ela se coloca numa posição mediana, quer dizer, realmente não é das melhores, nós consideramos que pode realmente haver melhoria em relação a todo o sistema carcerário que hoje existe no Estado, mas, por outro lado, ela não está descontrolada como nós já percebemos em outros estados. Então, se eu pudesse assim classificar, ela ficaria aí no patamar médio, né, em termos de maior ou menor gravidade em comparação a outros estados e ao próprio Distrito Federal. Conselheiro, quanto tempo o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria de Justiça do Ceará têm para resolver os problemas listados no relatório? Há sugestões e recomendações que nós estabelecemos e recomendamos prazos menores, né? Por exemplo,
fornecimento de kit higiênico aos presos, né? Isso tem que ser para ontem, né? Não tem como é que a pessoa vai esperar, né, receber seu kit para poder, por exemplo, ter o papel higiênico, enfim, né, sua higiene necessidades básicas, né? Necessidades básicas. Isso é para ontem, né? E outras que, obviamente, nós sabemos que demandam algum tempo, por exemplo, realização do concurso para a seleção e contratação de novos agentes penitenciários, construção de novas unidades, abertura de novas vagas. Óbvio que nós não sabemos que isso não acontece de uma hora para outra, né? É todo um processo, um edital que deva ser publicado, previsão orçamentária, enfim. Então, e aí nós chegamos a prever também, nas recomendações e sugestões, prazos que vão até 2 anos, quer dizer, que nós consideramos bem razoável para que isso aconteça, dentro de uma visão de que a matéria, o assunto que nós estamos tratando é um assunto que envolve uma política de Estado, né, e não de governo. Quer dizer, independe de quem seja o gestor, de quem seja o administrador gerindo aqui, o sistema carcerário. Nós estamos num momento que é ainda pré-eleitoral, né, e independentemente de quem venha a ser eleito, né, de qual seja o candidato que venha a ser eleito governador, esse compromisso ele tem que ser assumido como uma política de Estado. Existe previsão de novo mutirão carcerário no Ceará? Por hora não, porque nós acabamos encerrando, né, o mutirão realizado no segundo semestre do ano passado aqui no Ceará. O que nós esperamos a partir de agora é que tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo do Ceará se debrucem sobre as sugestões e recomendações apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça nesse relatório e ao analisarem e avaliarem essas sugestões e recomendações que possa ser firmado um termo de compromisso entre o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça, entre o Conselho Nacional de Justiça, o Governo do Estado do Ceará, contando aí com outros órgãos como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, enfim, todos aqueles que estão diretamente envolvidos no assunto. Eu conversei com o conselheiro Guilherme Calmon, do Conselho Nacional de Justiça, sobre o mutirão carcerário realizado em 2013 no Ceará. Entrevista feita direto do Palácio da Justiça. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a vocês todos. O Judiciário em Evidência termina aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.